Fala pessoal, a Grande Depressão, né? A Grande Depressão, esse termo muito trabalhado aí em história, está relacionado à crise de 1929. Né? De uma maneira meio simplória, a crise de 1929 ela foi resultado de um processo de superprodução e subconsumo, né? Ou seja, ao longo aí principalmente do início dos anos 1920, os Estados Unidos passou a produzir muito, né, os chamados loucos anos 20, ou The Crazy 20 Years, né, e o consumo acabou não acompanhando o aumento dessa produção. Vale lembrar também que a gente está falando de uma Europa em crise, né, de uma Europa em reconstrução. E alguns governos europeus passaram a adotar algumas medidas protecionistas, que acabaram prejudicando as exportações dos Estados Unidos. Então a crise de 1929, ela acabou de uma forma muito simples, sendo resultado de um processo de superprodução e subconsumo. Cara, ela foi tão grave, né, assim, considerado por alguns como a primeira grande crise do sistema capitalista, né, do capitalismo liberal. Outros vão classificar como apenas mais uma crise do sistema capitalista, principalmente do capitalismo liberal, que a crise de 1929, ela acabou gerando o que a gente chama de a Grande Depressão, que foi um período prolongado aí de crise econômica, né, de desemprego, de falta de investimentos, falta de perspectiva econômica e de vida para uma parcela grande da sociedade dos Estados Unidos, inicialmente, mas que acaba afetando aí outras regiões do planeta, inclusive o Brasil. O Brasil perde, depois de 1929, o seu maior comprador do café, né, assim, o grande comprador do café produzido aqui no Brasil. E a economia brasileira entra em crise também por conta desse episódio. Falou? Então, a Grande Depressão é esse longo período de crise econômica, desemprego, que acabou assolando os Estados Unidos ao longo do início aí da década de 1930, como resultado da crise de 29. Um grande abraço, não esquece de curtir, compartilhar e vamos juntos compartilhar o conhecimento. Até!